Já podemos nos iludir com a Ferrari nesse ano? Será que ela vai brigar pelo título? Será que teremos mais carros quebrando nessa primeira corrida? E se sim, qual equipe seria mais vulnerável? E será que a ordem de forças de 2025 será mantida em 2026 ou teremos algum tipo de mudança? Senhoras e senhores, bem-vindos ao vídeo em que eu comento e respondo alguns comentários de vocês sobre essa pré-temporada. Toda corrida eu vou acabar fazendo algo assim, então já vamos começar os trabalhos aqui. Eu fiz uma postagem lá na aba daqui do canal, a aba Posts, e pedi para vocês mandarem comentários e aqui eu selecionei alguns para responder junto com vocês. Olá, me chamo Fernando, eu falo de Fórmula 1 aqui com vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Caso seja novo por aqui, não esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal para ver mais vídeos meus. E se você já é da casa, deixa um comentário aqui que vai ajudar bastante. Mas bem, vamos ao primeiro comentário. Quantos carros você acha que vão quebrar já na primeira corrida? E o comentário de baixo era o seguinte: acho que essa temporada será a maior resenha de todos os tempos. Bom, primeiro momento, em relação à confiabilidade nessa temporada, pelo menos no novo regulamento, e aqui não falando de desempenho, tá? Porque já tem notícia dizendo que a FIA estuda diminuir um pouco a quantidade do motor elétrico no carro para tentar deixar a dirigibilidade mais natural, já que todos os pilotos estavam fazendo uma espécie de lico, né, ao entrar na curva, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui ainda. Falando de confiabilidade, não pareceu, pelo menos de primeiro momento, que os carros vão ter grandes problemas em relação a motor explodindo ou algo do tipo na pista. Não explodindo a verna, mas o motor quebrando, né? Vocês entendem. Não tive essa sensação. A única exceção a isso foi a Aston Martin, que o carro não conseguia ficar na pista por mais de 28 voltas por sessão. E isso não é nenhuma corrida inteira, isso é muito além do preocupante. Se a gente for fazendo uma comparação, a Audi, que está fazendo o próprio motor agora, está conseguindo ter uma evolução muito melhor do que a Aston Martin, que pela primeira vez está com uma equipe de fábrica de uma montadora. Acho que se for para ter algum carro quebrando, talvez algum da Aston Martin, infelizmente, né, parece ser o carro com menos confiabilidade até agora, para não falar de ritmo, e talvez um outro, talvez uma Red Bull por um problema no filtro de combustível, ou uma McLaren porque um furo de pneu, esse tipo de coisa. Confiabilidade parece boa. Ritmo eu não vou comentar porque eu já estou mudando a minha opinião sobre o regulamento, não quero entrar nesse detalhe aqui agora. E o comentário de baixo, que era que a temporada ia ser uma das maiores resenhas de todos os tempos. Espero que seja algo bom. Espero que essa brincadeira seja algo legal. Porque se for algo ruim, eu vou ficar bem triste. Vou ficar bem triste mesmo. Vou torcer para que a temporada seja boa, competitiva, que todo mundo brigue contra todo mundo e que tenhamos uma disputa pelo título assim, no mínimo que nem 2012. Vamos pensar grande. Aparentemente as largadas não vão ser mais tão emocionantes devido à baixa velocidade que estão aparentando. Foi um dos pontos mais preocupantes dessa pré-temporada. Todo mundo que estava largando estava enfrentando dificuldades. O George Russell falou que nesses testes ele teve as piores largadas da sua vida desde que ele chegou na Fórmula 1. Todo mundo achou um pouco esquisito, eu também achei. Todo mundo achou, na verdade, né? Pô, os carros estavam bem devagar. Tinha carro que estava disparando muito rápido, como era o caso da Ferrari. Tinha carro que estava demorando para pegar no tranco. Era o tal do turbo lag. Só que a Fórmula 1 já está inventando alguns métodos de tentar neutralizar isso, né? Eles adicionaram 5 segundos de sinal de bandeira azul para depois ligar as luzes e assim os carros conseguirem ter um alto giro de motores antes de largar e assim tentar diminuir essa situação. No último teste, a coisa pareceu um pouquinho mais satisfatória do que nos primeiros. Mas é aquela coisa, teste em pré-temporada é importante, mas o que importa mesmo é a gente ver na primeira corrida. O GP da Austrália vai ser bem interessante para analisar não só isso, como outras coisas. Mas falando especificamente da largada, não dá para cravar que não vai ser tão emocionante. Mas, a depender do time que você torça, talvez você goste ou não goste de como vão ser as novas largadas desse novo regulamento. Audi e Aston Martin erraram em abandonar seus fornecedores de motores, ou é muito cedo para gravar isso agora? Tô ligado na questão de mercado da Audi, mas da Aston Martin não entendo, nem motor próprio é. Na verdade, não é que a Aston Martin nunca vai fazer motor próprio, porque a Aston Martin de equipe não é Aston Martin. A equipe que hoje se chama Aston Martin, na verdade é como se fosse uma equipe sem nome, que colocou o nome da Aston Martin como patrocinadora. Então, não é e não é Aston Martin, é como se fosse uma Aston Martin de fachada. Mas tem motor próprio sim, que é a Honda.
É a primeira vez que a Aston Martin tem uma montadora só para ela, e é a Honda. Não dá para dizer que ela não tem motor próprio, porque em tese, se a Honda só faz motor para ela, é como se tivesse um motor próprio, com muitas aspas. Muitas aspas. Mas a Aston Martin mudar para a Honda vem muito da questão de exclusividade, porque a Aston Martin está mudando toda a sua sede, está tendo um grande investimento, trouxe o Adrian Newey, está fazendo uma reformulação de novo interna, tá com papo de investimento de 1 bilhão, não sei se de euros ou de libras ou de reais, mas é 1 bilhão de investimento na fábrica da Aston Martin, tudo de vento novo, tudo novo, a equipe está fazendo suas próprias peças, então seria natural que ela tentasse fazer um acordo com alguma montadora para ter motor só para ela. E a Mercedes acaba fornecendo motores para Alpine agora, que substitui a Aston Martin, Williams e McLaren além dela mesma. Então, digamos que essas equipes teriam que obedecer à tendência do design desse motor, enquanto a Honda teria a única obrigação de fazer um motor mais adaptado às ideias que a Aston Martin quer, principalmente com o Adrian Newey lá, que vai mandar em quase tudo nesse quesito. Não dá para dizer que foi um erro, porque se você é uma equipe que quer ganhar títulos e quer pensar grande, é totalmente natural que você queira ter algo exclusivo. Se você quer ser uma equipe independente, que quer brigar pelo título contra qualquer outra equipe, é natural que você queira ter seu próprio motor. Tanto é que a Red Bull, que até outro dia usava o motor Honda, tudo bem que a Honda só fazia motor para ela e para Racing Bulls, mas vocês entendem. A Red Bull já chegou a usar motor Ferrari, já chegou a usar motor Renault, agora está fazendo o próprio motor para não depender de ninguém. A Red Bull, uma empresa de energético, fazendo o próprio motor. É natural, não considero um erro. O erro da situação é o motor ser ruim. Porque, venhamos e convenhamos, se a Aston Martin fosse a ponteira do grid hoje, a gente não estaria tendo essa discussão aqui agora. Enquanto a Audi, não dá, a Audi é a mesma coisa, só que venham comigo aqui. A Audi é rival da Mercedes. Se a Audi fosse usar o motor da Mercedes, ia ficar extremamente feio internamente, no mercado alemão. A Audi não iria usar motor Honda nunca. Dificilmente. A Audi também não iria usar motor Ferrari, por mais confiável que a Ferrari seja. Não existe um mundo em que a Audi venha a competir com Mercedes e Ferrari lá fora, no mercado de carros, e aqui eles vão usar os motores dos caras. Tem essa questão do mercado sim, mas ficará feio de todo jeito. E pelo fato da Audi ter comprado a Sauber, ela já compra a Sauber e já entra fazendo o próprio motor, porque é a mesma ideia da Aston Martin. Se você quer ser uma equipe grande, você tem que ter um motor exclusivo. E se você é uma marca grande, como é a Audi, naturalmente você tem que fazer seu próprio motor. Não é um erro, é apenas a tendência lógica dessas montadoras. E o comentário de cima: a ordem de desempenho das equipes, das melhores equipes, será modificada ou vai seguir a mesma do ano passado? Aí vai depender de como você interpreta a ordem dessas equipes. Por quê? Ano passado nós tínhamos McLaren, Red Bull, Mercedes e Ferrari. Na verdade era McLaren, Mercedes, Red Bull, Ferrari. Eu até hoje confundo a ordem por causa do senhor Max Verstappen. Se você analisar agora, nós temos a Mercedes como o melhor carro, talvez a Ferrari em segundo, Red Bull e McLaren. Não necessariamente nessa ordem, com exceção da Mercedes. Em tese, são as mesmas equipes. O que vai mudar mesmo é a Mercedes ultrapassando a McLaren, a McLaren ainda está com um pouquinho de potência reduzida, a Ferrari parece que está com um potencial que não está à mostra, e a Red Bull está se escondendo. A gente só vai saber mesmo na Austrália, mas dá para dizer que a ordem é bem parecida do ano passado. Não dá para dizer que é mesmo, porque a Mercedes está liderando, aparentemente, mas bem parecida. Está liberado se iludir pela Ferrari? Sim, Canal F, Fernando, afirmo que está liberado acreditar no título da Ferrari pela primeira vez em quantos anos? Em quase 20 anos. Quase 20 anos. Em 18 anos, eu acho. Está liberado acreditar no título da Ferrari nessa temporada, porque você prefere viver numa realidade fria ou numa mentira interessante? Fica aí o recado para você. Mas falando sério, não é como se a Ferrari tivesse feito carro ruim. E não é como se a Ferrari tivesse feito o melhor carro do mundo. Eu acho que tá todo mundo se escondendo, todo mundo sabe disso. Mas ela tem muito potencial no sentido de largadas, no sentido de confiabilidade, no sentido de ritmo. E aqui eu nem tô falando do Leclerc ter marcado um tempo mais rápido, tá? Tem gente que tá falando que, poxa, o Leclerc vai superar o Hamilton porque ele já marcou a volta mais rápida. Não é assim. Não é assim que funciona.
Pré-temporada é uma coisa bem diferente da temporada em si. Pode ser que continue assim essa tendência? Pode ser. Mas não analisemos esses números frios ainda. Tá liberado no sentido de a Ferrari tá se escondendo ainda tem ritmo naquele carro. Não garanto para vocês que ela vai bater de frente com a Mercedes, porque eu tô vendo algumas análises aí de alguns insiders, de alguns especialistas, e eles estão dizendo que a Ferrari hoje é a segunda equipe do grid. Mas não dá para desacreditar tanto não, acho que dá. Se a gente se basear na confiabilidade, nas características positivas que a Ferrari tá trazendo esse ano, com muitas inovações interessantes, dá para saber que eles estão com a cabeça bem boa pro que deve vier. Erradeiro. Se tudo continuar dando certo na Ferrari e derem um carro campeão pro Hamilton e Leclerc, quem vence? Eu acredito no Hamilton. A gente vai ter que pensar de duas formas aqui. Se a gente imaginar que o Hamilton ainda tem muito potencial lá dentro, ainda tem muita coisa para mostrar, embora já 7 títulos, muitas vitórias e uma idade um pouco mais avançada que o Leclerc, a gente pode imaginar que pela experiência que o Hamilton tem, ele pode sim tentar ganhar e até mesmo conseguir. Agora, se a gente for analisar o momento, né, é aquela clássica discussão de Sola 10, do VSR. É momento ou a história que a gente está analisando aqui? Se for pela experiência, o Hamilton ganha. Agora, se for pelo momento e pelo ritmo dos últimos anos, eu acredito que o Leclerc possa sim despontar na Ferrari nesse sentido. Acho que desses dois não é uma briga boa, mas se for analisar o momento agora, acho que o Leclerc tem um pouquinho de vantagem. Senhores, quero saber suas opiniões agora. Comenta aqui embaixo. Se gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal. E antes que alguém diga, você, Fernando, estava defendendo o regulamento de 2026 e agora tá tudo dando errado, eu digo para vocês que eu defendi, mas eu não defendi 100%. Regulamento, ó, debaixo do braço. Vejo vocês no próximo vídeo.